Bom, minha rapaziada, chegou o dia, o Internacional volta a campo, agora na temporada 2026, na tarde e noite deste domingo contra a equipe do Novo Hamburgo. Nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo, com as escalações, quem comanda a partida e também agrego duas informações importantes de mercado. A ligação de Paulo Pesolano para o volante uruguaio César Araújo e também o interesse do Inter no atacante do Palmeiras, Bruno Rodrigues. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E também lembrando que tem o Aposte e Ganhe lá na KTO. Entra na aba promoções, vai no Aposte e Ganhe e tem um botãozinho verde no final da página com o aceito participar. Aceita participar e aí tu aposta pelo menos R$10 numa odd de mínima de 1,80 e tu vai ganhar uma nova aposta grátis para brincar lá na KTO. Inter e Novo Hamburgo, vitória do Inter pagando 1,62, vitória do Novo Hamburgo tá pagando 5 e o empate pagando 3,50 lá na KTO, mas tem outros jogos hoje para tu brincar. Tem o Atlético Mineiro contra o Betim, jogando lá na Arena MRV em Belo Horizonte, na estreia do Campeonato Mineiro. Corinthians e Ponte Preta às 4 horas pelo Campeonato Paulista. Além do jogo do Inter no Campeonato Gaúcho, hoje ainda tem São José e Inter de Santa Maria, São Luís e Caxias, e às 4 horas da tarde também tem final da Supercopa da Espanha, El Clássico, Barcelona e Real Madrid, e vários outros jogos por outros estaduais para tu brincar lá na KTO. Então não perde tempo, vai lá e joga com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Então hoje Inter e Novo Hamburgo, às 18 horas no estádio Beira-Rio, estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, o Inter que está no grupo A da competição, onde os dois primeiros colocados são os dois times que jogaram ontem na rodada, o Juventude e o Guarani de Bagé, que empataram seus jogos em casa. O Juventude saiu perdendo para o Ipiranga, gol do Estevão, meia ex-Inter, aliás, que pertence ao Inter e está emprestado ao Ipiranga, e o Guarani de Bagé saiu perdendo com gol de pênalti do Monson, empatou na segunda etapa, são os dois primeiros colocados com 1 ponto, depois vem São Luís e São José que se enfrentam, Inter e Avenida, tá? Aliás, São Luís e São José não se enfrentam, né? Enfrentam clubes do outro grupo, que é o grupo 2, o grupo B, que tem o Grêmio como líder, ganhou ontem de 4-0 do Avenida, o Monson que empatou, o Ipiranga que empatou, Caxias, Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria. Então são aí os grupos do Campeonato Gaúcho. O Inter no grupo A, se vencer, toma a liderança do Juventude, que hoje é líder pelos critérios de desempate, já que ele e o Guarani de Bagé empataram suas estreias, tá? Gente, vamos lá. Sobre escalações, começando com o Inter então. Tem duas baixas do grupo que começa com o Campeonato Gaúcho. O Richard teve um desconforto no quadril, tá fora do jogo, seria titular ao lado do Ronaldo, seria uma dupla de volantes com o Richard e Ronaldo. E o volante ganês Denis Marfo, que teve um desconforto no joelho esquerdo. São os dois jogadores que estão fora, além do terceiro goleiro Diego Esser. O Pablo Fernandes optou por relacionar o Antony, que vai ser o titular, e o Cauã Jesus, que já treina com o profissional há um tempo, já foi relacionado para alguns jogos. O Diego Esser, que é o goleiro do Sub-20, para não relacionar 3 goleiros, né, caiu dessa relação. São 23 jogadores relacionados para o jogo de logo mais no Beira-Rio. Antony, Cauã Jesus, os goleiros, os zagueiros Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, Pedro Cauã e Lázaro, os laterais Alain Benítez, Ian Henrique, Pablo e Alisson, 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos, os volantes e meias Ronaldo, Benjamin Arrim, Gustavo Prado, Alex, Cauã Alves, Iago Noal e João Kempes, e os atacantes Diego Coser, Carlos Eduardo, João Vitor, João Bezerra, Raikkonen e Leandro Cauã são os relacionados do Inter para o jogo de logo mais. A dúvida tá lá na frente, tá, gente? A dúvida tá lá na frente de quem vai jogar. Por quê? Existe um time provável que trabalhou nas últimas semanas no CT Parque Gigante, que tinha um quarteto final com Alex, Iago Noal, Gustavo Prado e Raikkonen.
O restante do time tendo Antony no gol, Benítez na lateral direita, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel à zaga, Alisson na esquerda, Ronaldo e Benjamin Arrim na vaga do Richard, Alex, Iago Noal, Gustavo Prado e Raikkonen. Esse é o provável Inter. Mas ainda existe uma possibilidade de uma mudança. Quem sabe a saída do Iago Noal do time e uma entrada do João Bezerra, atacante que tá barbarizando na base do Inter sub-17, tá? E aí o quarteto final teria Alex, Raikkonen de um lado, Gustavo Prado do outro e o João Bezerra na frente. E tem ainda uma terceira possibilidade, que seria sem o Raikkonen, que eu, pelo menos, não acredito nessa possibilidade, que é com um quarteto final de Alex, Gustavo Prado e Iago Noal e o João Bezerra lá na frente, tá? Vamos aguardar aí a escalação que vai ser confirmada por volta das 5 horas da tarde no estádio Beira-Rio para essa estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Inclusive estarei daqui a pouco já no Gigante da Beira-Rio para a partida. Em relação ao time do Novo Hamburgo, que tem a base do elenco que foi campeão da divisão de acesso da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, sob comando do Rogério Zimmermann, né? Técnico famoso aqui na aldeia, foi técnico por muitos anos do Brasil de Pelotas e que vai fazer algumas reposições, diria que naturais, na escalação, porque o Novo Hamburgo anunciou alguns reforços, tá? Por exemplo, o Mantuan, que é irmão do Mantuan, que jogou no Corinthians, hoje tá lá na Europa, Guilherme Mantuan, vai jogar na lateral direita. E o Leandrinho CNH, jogou no Grêmio, vai começar no meio de campo. Provável time do Novo Hamburgo tem Omar no gol, Guilherme Mantuan na lateral direita, João Marcos e Romércio à zaga e o Henrique Ávila na lateral esquerda. No meio de campo, Amaral, o primeiro volante, mais à frente Carlos Maia e Leandro, Marcos Vinícius de um lado, Alisson do outro e Luan Parede no comando de ataque. Esse é o time do Noia para o jogo de hoje, a estreia do Gauchão contra o Inter, às 18 horas no estádio Beira-Rio. A arbitragem vai ficar por conta do Elias da Silva Eliseu, árbitro da partida, auxiliado pela Mayra Mastella Moreira e o Daniel Gomes Fraga. No VAR, Douglas Schoenberg da Silva e o quarto árbitro, o Marcelo Oswald Bittelbron, que são aí os comandantes da partida de hoje, da estreia do Inter no Gauchão, no estádio Beira-Rio, 18 horas. Expectativa do Inter de um pouco mais de 15 mil torcedores. O Inter anunciou durante a semana preços bem mais acessíveis do que nos últimos anos pro Campeonato Gaúcho e pro Campeonato Brasileiro, e o Inter espera que o seu torcedor vá ao estádio hoje nessa estreia de uma equipe mais alternativa aí no Campeonato Gaúcho. Lembrando, os profissionais, os titulares, aqueles do time do Inter, junto do Paulo Pesolano, devem estrear entre a terceira e a quarta rodada antes do Clássico Grenal, que é na quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Deixa eu agregar aqui duas informações de mercado, gente, informações importantes sobre interesses do Inter em dois jogadores. Primeiro sobre César Araújo, tá? A informação do meu parceiro Lucas Colar, do seu canal Lucas Colar aqui no YouTube, é de que Paulo Pesolano já ligou para o César Araújo, volante, 24 anos, uruguaio, que deixou o Orlando City agora no final do ano. Orlando, inclusive, tirou o Luiz Otávio aqui do Inter para repor essa saída do César Araújo, saiu livre no mercado. Ele tinha uma negociação encaminhada com o Nacional de Montevidéu, mas essa negociação travou e o Inter é um dos interessados, além do Boca e de outras equipes que estão de olho no César Araújo. Mas a informação é que o Paulo Pesolano ligou para esse jogador e o Inter já ofereceu a ele, sem uma proposta oficial, não é papel timbrado ainda na mesa do jogador e dos seus empresários, mas o Inter já ofereceu um contrato longo e um salário melhor do que o que ele receberia no Nacional. O Inter está tentando fechar o quanto antes essa negociação, porque o Inter tem pressa no mercado para anunciar os seus reforços. Além do César Araújo, o Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, falamos no vídeo de ontem à noite aqui no canal, inclusive ele estava relacionado e entrou na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé. Bruno Rodrigues entrou no segundo tempo, jogou 10, 15 minutos e é um atacante que interessa ao Inter, mas o Inter tem uma ideia de que talvez o Palmeiras não aceite um empréstimo do Bruno Rodrigues. O que tá pegando agora, gente, é que o Abel Ferreira ainda não definiu se o Bruno Rodrigues vai ser útil pro restante da temporada. Possivelmente ele vai avaliar isso a partir dessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Mas existe uma possibilidade do Inter fazer uma proposta de compra pro Palmeiras. Lembrando que o Bruno Rodrigues, quando estava no Cruzeiro em 23, fechou com o Inter para vir no início de 24 e o Palmeiras atravessou a negociação. Depois ele teve uma lesão grave no joelho, foi voltar a jogar no final do ano passado,
teve ali a polêmica de ter jogado um futebol amador em Ceará Mirim, que é a sua terra natal, teve que se desculpar com a torcida e com a presidente Leila, mas é um jogador que interessa ao Inter dentro daquela ideia, né, de jogador operário, que vai vir querendo jogar, que vai vir com fome e que vai vir para jogar no Internacional com esse desejo de estar aqui. Tá? Então são dois jogadores aí que o Inter quer avançar nas negociações ao longo dos próximos dias. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui e depois do jogo tem a nossa análise, nosso vestiário direto do estádio Beira-Rio, tá certo? Grande beijo para todo mundo, um abraço e até a próxima.